Eterno Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em torno da Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz, para receber do Senhor, através do Espírito Santo, o alimento para as nossas almas. Neste dia especial, Senhor, em que nós celebramos o Seu sacrifício naquela cruz pelos nossos pecados, nós queremos Te dar graças. Sabemos que o preço que o Senhor pagou foi alto, mas os resultados somos nós, Senhor. Nós somos o fruto do Teu penoso trabalho. E nós estamos aqui para Te honrar, para Te agradecer, para bendizer o Teu nome, para Te adorar através das nossas vidas. Que o nosso viver seja agradável aos Teus olhos. E que, ao olhar para as nossas vidas, Senhor, o Senhor veja o quanto valeu a pena o Teu sacrifício. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo Seu amor por nós. Te agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradecemos por Tua salvação. Esteja nos abençoando agora no estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito abra nosso entendimento. Que o Senhor me dê discernimento na exposição do texto sagrado. Que a Tua igreja reunida agora possa ser alimentada e abençoada. Que estas palavras que vamos meditar nesta manhã possam encontrar guarida em nossos corações, possa nos abençoar e nos confortar. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Bom, vocês sabem, já me conhecem, eu gosto de trabalhar sempre estudando a palavra de Deus. Tá? Não é mais do que uma pregação, é um estudo. Nós vamos misturar pregação e estudo. Então, se você não está com a sua Bíblia na mão aí, eu vou te dar 2 minutos para você pegá-la. 1, 2, 3, já! Vai pegar a sua Bíblia. E aqueles que estão com a sua Bíblia podem abri-la em João 19. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Vamos ler os versos 28 a 30. João 19, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Todos nós conhecemos e já ouvimos aquela expressão do astronauta americano que, quando pisou na Lua, disse: um passo para o homem. Como é que é a história? Não, agora fugiu da minha cabeça lá. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Desculpa. Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Quando o homem conseguiu esse feito, as manchetes do mundo inteiro anunciaram como se fosse algo extraordinário, maravilhoso, impensável até pouco tempo atrás. O homem havia conquistado o espaço. A Odisseia, 2001, vocês lembram desse filme? A grande conquista do homem, o homem se sente orgulhoso quando ele conquista não só a Terra, não só os continentes, mas quando ele começa a conquistar o espaço. Mas será que esta foi a maior obra que já aconteceu na história da humanidade? Nós vamos ver que não. A morte de Jesus na cruz, a vinda de Jesus para este mundo, foi a maior obra já iniciada por um homem. Jesus realizou a maior de todas as obras na história da humanidade.
E é isto que nós vamos ver hoje, né? O grande projeto chamado redenção, redenção da humanidade. Todos nós sabemos da importância da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é claro para todos nós que estudamos a palavra de Deus. O que nem sempre temos ideia é do quanto custou esse sacrifício para Deus. Qual foi o preço que Jesus teve que pagar para que esta obra pudesse ser consumada? No texto que nós acabamos de ler, suas últimas palavras foram: está consumado. Está consumado também poderia ser traduzido por está acabado, está concluído, terminou. Parece simples para nós que estamos aqui mais de 2000 anos depois, habituados em fazer a leitura bíblica, e tá, é verdade, Jesus morreu por nós na cruz, né? E vida que segue, tá? Agora, eu gostaria que nós hoje, e na sexta-feira foi o dia em que Jesus foi traído, foi açoitado, foi morto naquela cruz. Sexta-feira da Paixão. É um dia para nós nos recolhermos no sentido de ficarmos consternados com o sofrimento de Jesus. E quando nós paramos para pensar o quão difícil foi para Jesus cumprir essa missão, o quão caro custou para ele executar essa vontade do Pai, nós vamos perceber então o valor que nós devemos dar ao sacrifício de Jesus. Nada pode ser comparado a este ato. Foi uma obra extraordinária, porém, uma obra difícil e angustiante. Tem muitos que pensam, mas Jesus era Deus, então ele fez isso com muita tranquilidade e facilidade. Nós vamos ver pelos textos sagrados que não foi nada fácil. Foi uma tarefa árdua. Foi algo muito difícil para Jesus. É interessante que lá em João 12, no versículo 24, Jesus começa a orientar os seus discípulos e a dar dicas do que haveria de acontecer logo a seguir. Nesse texto de João 12, 24, Jesus fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, irá produzir muitos frutos. Jesus estava fazendo analogia à sua própria vida. Ele entendia que era necessário se sacrificar, era necessário entregar a sua vida, para que a sua morte, assim como a morte de um grão de trigo, pudesse germinar e gerar novas vidas. Então, vocês estão aí na tela agora, olhando para o rostinho de cada um. Dá uma olhada para o teu irmão aí que está na tela. E cada um de vocês, cada um de nós somos fruto desse grão que morreu. Amém? Podemos ouvir um amém aí? Sem ouvir, né? Eu sou fruto do sacrifício de Jesus. Você pode dizer isso? Aí, amém. Eu não estou te ouvindo, mas eu estou vendo seus lábios mexerem aí. Eu e você somos frutos desse grão. Esse grão de trigo morreu para que eu e você pudéssemos viver. Isso é uma bênção. Lá, ainda em João, nós lemos o versículo 24, e aí, se você for lá para o versículo 27, nós temos ali Jesus relatando a sua angústia. Veja o que ele diz, a minha alma está perturbada. Isto é, a minha alma está angustiada, a minha alma está abalada, a minha alma está consternada.
A alma de Jesus estava em angústia. A Bíblia nos diz que Jesus era Deus, mas era também homem. Lá em Filipenses diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a forma humana. Quando Jesus aqui esteve, ele esteve 100% homem. Ele não trouxe aquele poder. Toda a obra que ele realizava é pela fé que ele tinha, pela comunhão que ele tinha com Deus. Mas nele, ele estava vazio da divindade. Ele não julgou com usurpação. Ele viveu como eu e você. Tanto que em Hebreus diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer, que como um de nós enfrentou um dos maiores sofrimentos que um ser humano poderia passar. Outra passagem que nos revela de forma bastante enfática a angústia de Jesus diante da possibilidade e da proximidade do seu sacrifício e morte. Alguém está tomando café ainda aí, ó, né? Sacrifício e morte, está lá em Lucas. Vamos lá para Lucas 22, a oração de Jesus no Getsêmani, que todos nós conhecemos. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22. Vou ler a partir do versículo 40. Ao chegar, disse Jesus falando: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. E olha o que Jesus diz: Pai, se queres, ou se possível, afasta de mim este cálice. O desejo de Jesus era: Senhor, se tiver um outro jeito. Olha a angústia do ser humano. Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo, mas na sua alma ele estava aflito, ele estava angustiado, porque ele previa e sabia as dores e a angústia que tal sacrifício iria lhe custar. Contudo, olha que palavra preciosa, irmãos. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu. A angústia de Jesus era tamanha que Deus enviou um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, nós não temos noção do quão difícil foi para Jesus enfrentar a cruz do Calvário. Não só do ponto de vista físico, mas também espiritual. Que nós só vamos entender a dimensão desse sacrifício quando nós estivermos lá. Nesta vida, a nossa compreensão está limitada pelo nosso corpo pecaminoso, pela nossa mente afetada pelo pecado. Mas o dia que nós entrarmos na glória, como o Apocalipse nos mostra, estivermos diante do trono de Deus, então nós vamos entender isso maior. Mas hoje o Espírito Santo já nos mostra através da sua palavra que não foi fácil e não foi simples o que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. E diz aqui que Jesus continuou orando depois do anjo o confortar. E ele orou com ainda mais fervor. E a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Percebam
o preço, o sofrimento, a angústia que ele passou. Por que Jesus se sentiu assim? Bom, Jesus morava na Palestina. Jesus conhecia os métodos de tortura que os romanos usavam para os assassinos, para os criminosos. Os açoites pré-crucificação eram tão intensos que muitos morriam antes mesmo de serem levados à cruz. Jesus, porém, suportou todos. Eu acho que quem não assistiu deveria assistir, e hoje seria um bom dia para você assistir, aquele filme do Mel Gibson chamado Jesus. Ali, Hollywood retrata de uma forma bastante dramática os flagelos que Jesus enfrentou até a cruz de Cristo. Mas amanhã, no estudo bíblico da manhã, nós vamos estar olhando algumas coisas, nós vamos falar um pouquinho desses flagelos e deste sofrimento. Amanhã não, domingo, desculpa. Domingo pela manhã. Então Jesus conhecia e sabia o quão difícil era passar por esses açoites. E a crucificação também não era menos terrível e menos dolorosa. Até hoje dizem que uma das mortes mais angustiantes que alguém pode ter é ser crucificado. A crucificação gera uma série de dores e angústias, e nós temos alguns. Amanhã domingo de manhã, a gente pode estar olhando alguns textos que nos mostram alguns relatos médicos do que foi o sofrimento físico de Jesus naquela cruz. Então, amados, esses momentos que antecederam a sua morte foram momentos de dor, de aflição, momentos de trevas e de angústias infernais. E o que viria, como eu disse há pouco, não seria algo menor. Jesus teria sede, teria dor, cãibras, e enfrentaria tudo isso solitariamente. No Salmo 22, a gente chama esse salmo de salmo messiânico, ele profetiza as angústias. Vamos lá no Salmo 22, eu quero convidá-los dos versos 19 a 21. Volta a sua Bíblia lá no Salmo 22. É um salmo messiânico. Essa parte aqui atribui-se às angústias que Jesus iria enfrentar. Salmo 22, versos 19. Diz assim: Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada. E não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres do boi selvagem. Aqui é uma profecia daquilo que Jesus iria enfrentar. Como eu disse há pouco, como homem, ele não gostaria de ter que fazer isso. Muitas vezes nós nos sentimos, entre aspas, obrigados e comprometidos em fazer aquilo que a gente não gosta. Mas às vezes tem que fazer, porque é o nosso dever e a nossa obrigação. Obedecer. E Jesus obedeceu. E apesar de toda angústia, todo sofrimento que estava por vir, apesar disso tudo,
Jesus jamais desistiu de sua missão e do seu compromisso. A Bíblia, lá no texto de João que nós lemos, voltando lá aos versículos 27 e 28, Jesus fala, vamos de novo lá, João 12, 27 e 28. O 27 nós lemos, agora vamos entender o 28. Olha lá. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora? E olha o que ele diz. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus sabia que a razão dele ter vindo a este mundo foi pontualmente para se sacrificar pelos nossos pecados. E aí, olha que palavra preciosa. O objetivo de Jesus, e esse deve ser o seu e o meu objetivo, está no versículo 28. Leia aí na sua Bíblia. Antes de eu ler, leia o versículo 28. João 12, 28. O que está escrito aí? Pai, glorifica teu nome. Irmãos, Jesus viveu para que o nome de Jesus, porque o nome de Deus fosse glorificado através da sua obediência. Nós glorificamos a Deus, agradamos o coração de Deus, honramos o nome do Senhor quando nós vivemos dentro da sua vontade. Nós glorificamos o nome de Deus. Deus se alegra ao ver que nós, tão imperfeitos, tão falhos, nos comprometemos em glorificar o nome dele. Amém? Que eu e você possamos ter esse compromisso que Jesus tinha. Apesar, não importa o preço que nós tenhamos que pagar, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Paulo fez isso. A igreja primitiva fez isso. Viver para honrar e glorificar o nome de Deus é a maior missão que eu e você temos nesta vida. Que Deus possa nos capacitar a vivermos assim. Mas precisamente com este propósito, disse Jesus, eu vim para esta hora. Jesus não foi capturado. Jesus se entregou. Ele se deu por nós, com o objetivo de glorificar o nome do Pai. Voluntariamente, ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, João diz, quando vê Jesus aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro separado, perfeito, sem mácula, para ser sacrificado. No Velho Testamento, separava-se um cordeiro novo, macho, sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, o melhor do rebanho, e era colocado no altar, e era sacrificado, e aquele sangue do cordeiro remia o pecador. E Jesus, então, é o cordeiro que foi, de uma vez por todas, como diz o livro, o autor dos Hebreus, oferecido como sacrifício, como cordeiro perfeito pelos nossos pecados. Vamos agora, mais uma vez com a Bíblia aberta, vamos lá em João 4, 34. Evangelho de João 4,
versículo 34. Olha o que Jesus diz. O meu alimento consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Jesus, como homem, tinha seus sentimentos, seus desejos. Mas como missionário de Deus, como alguém que veio numa missão, ele não perdeu o foco, ele não perdeu o seu objetivo, ele não se deixou desviar, até mesmo quando foi tentado no deserto, ele jamais titubeou, como diz a linguagem popular, jamais teve dúvida de tudo que ele teria que enfrentar. Veja agora o versículo, João ainda 6, versículo 38. Vai lá no 6:38. Depois eu vou disponibilizar esse texto para vocês, ok? Para vocês terem esse estudo. João 6:38. Diz assim a palavra de Deus: Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Irmãos, parece uma coisa simples, mas é uma luta. Nós que somos pecadores, nós sabemos da luta que a gente tem com a nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala, o bem que quero, isso não faço, mas o mal que não quero, eu estou sempre, sabe, sendo... Você também enfrenta essa luta? Ou é só o reverendo Paulo que faz isso? Todos nós, não é verdade? Em grau maior ou menor, todos nós temos que enfrentar. Nós temos que acordar pela manhã e pensarmos o seguinte: hoje eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero ou eu vou fazer a vontade de Deus? E a nossa oração, todos os dias pela manhã, deve ser: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero viver minha vida de maneira que o seu nome possa ser glorificado através do meu testemunho. Isso é ser cristão. E cristianismo não é religião. Vocês estão já carecas de ouvir eu dizer isso. Não adianta nada você ter uma vida eclesiástica, se envolver na igreja, se envolver em comunidade, se o teu relacionamento pessoal com Deus é inexistente. Porque o Espírito Santo testifica com o teu espírito. Então Deus fala ao teu coração. Então caminhar com Deus é ter relacionamento pessoal. Um filho com o Pai. É isto que é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos esses textos, nós vemos que Jesus estava comprometido com a obra que Deus havia designado a ele. Ele estava 100% envolvido no projeto de ser o Cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que iria se sacrificar. Por isso, Filipenses 2:8 fala que Jesus foi obediente. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse ser ele o Senhor. Amém, amados? Amém. Para a honra e glória do Senhor. Quando ele disse está consumado, quando ele expressou essas palavras, ali havia terminado a sua missão. Sua obra fora concluída. De uma vez por todas, o sacrifício havia sido executado. A libertação havia sido decretada. Nós, quando Jesus morreu naquela cruz, nós fomos libertos. A Bíblia fala que ali o império das trevas
nos perdeu. Ali, as portas que nos aprisionavam a alma foram abertas. E todos nós passamos a ter a possibilidade de sermos resgatados. Jesus morreu por todos. Morreu por mim, morreu por você. O plano de salvação estava concluído. O inferno havia perdido. Deus havia aberto a possibilidade para resgatar homens e mulheres de todas as tribos, línguas, nações, povos. A mensagem do Evangelho é exatamente essa mensagem de que foi nos dado a possibilidade de sairmos do controle do império das trevas. A condenação que estava sobre nós fora anulada. Anulada não, foi cumprida. Alguém pagou o meu preço. Ou melhor, alguém pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. O preço foi alto. João fala que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus, sem defeito e sem mácula. Você e eu custamos caro para Jesus. Quando muitos que estão ouvindo agora são pais, se o seu filho fosse resgatado, fosse sequestrado, e o sequestrador exigisse o pagamento por o resgate do teu filho, o que você estaria disposto a dar para que o seu filho pudesse ser liberto? Eu não tenho dúvida que vocês, pais, diriam: eu dou minha própria vida. Não existe preço alto demais quando a gente ama. Não é verdade? Não existe preço alto demais. O preço que Jesus pagou é porque Ele te ama. Esta mensagem o mundo precisa ouvir. Os nossos parentes precisam ouvir. É muito mais do que religião. É algo que transcende qualquer credo religioso. É algo espiritual. O preço foi alto, mas Jesus aguentou. Jesus foi até o final e cumpriu 100% o projeto de Deus. E isso tem que ficar claro na minha e na sua cabeça. Isso foi por mim e foi por você. Jesus morreu na cruz do Calvário, cumprindo a mais difícil tarefa de todos os tempos, por puro amor a mim e a você. E hoje, todos nós podemos testemunhar com muita alegria os resultados de tamanho sacrifício e dizer para Jesus: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E não cansarmos de dar graças a Deus por este presente chamado vida eterna. O maior presente que você pode receber é ter a vida eterna. É aceitar Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Está consumado. A tarefa foi cumprida. O plano foi executado. Poderíamos terminar essa mensagem aqui. Mas como nós não temos nada para fazer, fala: pastor, você que pensa, tem a casa inteira para arrumar aqui, ó. Mas como a gente ainda tem um tempo, eu quero continuar, porque essa mensagem ainda tem outra parte aqui, e é um estudo,
E vocês estão no conforto do lar, então não vai ter que sair correndo para pegar carro, passar. Então, estão em casa, ó, o Marcião lá folgado, deitadão lá, ó, né? Tá todo mundo muito bem. Então vamos continuar aqui, tá? Quando é que nasceu esse plano? Quando é que surgiu essa ideia, né? Esse projeto? Esse plano foi elaborado antes de tudo existir, né? Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que teria que vir a este mundo para morrer pelos nossos pecados. É uma coisa até grande demais, a gente só entende porque a palavra de Deus nos revela. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Diz assim a palavra de Deus, ó. Acho que eu peguei o versículo errado. Ah, não, tá certo. E todos os habitantes da terra adoraram a bestas. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto quando? Antes da fundação, da criação do mundo. Como assim, pastor? O plano de redenção foi elaborado e constituído antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus, o Pai, no seu insondável amor, já havia decidido resgatar o homem do pecado e da morte e recebê-los, ou recebê-lo como filho. A desobediência de Adão não foi surpresa para Deus. É como se Deus soubesse da possibilidade da desobediência e da redenção que isso iria nos proporcionar. Tem muita gente que fala, mas por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Eu já respondi isso recentemente num dos estudos, não sei se é por aqui ou se na igreja, porque Deus não nos criou de forma autônoma para sermos robôs, sermos manipulados. Deus nos deu autonomia, Deus nos deu liberdade, Deus nos deu o seu espírito. Liberdade é algo precioso. Nós temos o poder de decisão, de escolha. E Deus nos deu a oportunidade de desobedecê-lo ou servi-lo. Nós estudamos na igreja recentemente o livro de Jó, quando Satanás tenta e fala assim, olha, Jó te serve porque você o abençoa e tire as bênçãos dele e ele, vamos ver se ele continua te honrando e te glorificando. E esta é a grande pergunta, eu lembro nessa mensagem que eu trouxe para vocês, a grande pergunta e a grande questionamento de Satanás é, pode o homem servir a Deus sem nenhum interesse? E Jó, então, é o exemplo e é a prova de que sim, eu e você podemos servir a Deus sem nenhum interesse, servir a Deus por amor a Ele, por amor àquilo que Ele fez por nós. E por isso que nós não cremos que eu não vou servir a Deus para Deus me dar saúde, eu não vou servir a Deus para Deus me dar um carro novo, eu não vou pedir a Deus, eu vou servir a Deus para Ele me dar um bom emprego. Eu vou servir a Deus porque Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me tirou do império das trevas, Ele me trouxe para o seu reino de amor. E eu não preciso de mais nada. Tem gente, e eu vejo isso muito no consultório, pessoas que falam, eu não acredito mais em Deus, porque Deus me prometeu isso, porque Deus tirou meu pai, porque Deus tirou minha mãe, porque Deus não sei o quê, porque Deus permitiu isso, permitiu aquilo. Se Deus existisse, não teria acontecido nada disso comigo. Ingratos, ou não entendem, e não entendem que Deus nos tirou da condenação eterna.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É saber que por mais difícil que possa ser nossa vida neste planeta, por mais restrições materiais que a gente possa ter, a nossa alma está salva. Por isso Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todo o amor de Deus se resume em nos libertar da condenação eterna. Então, antes da fundação do mundo, Deus fez um plano de resgate para sermos seus filhos. Filhos. E eu creio que essa condição de filhos de Deus é maior do que a condição que Adão e Eva tinham antes de pecar. Nós não sabemos a dimensão disso, ainda vamos desfrutar, ainda vamos viver no céu. É algo tremendo, querido, que Deus tem reservado para mim e para você. Este é o tesouro, este é o maior valor. Só por essa razão, né? Já vale a pena servir a Deus e viver uma vida que o agrade, uma vida de obediência. Então o texto nos diz isso. Agora, veja bem que interessante, ainda dentro dessa linha, de Deus ter nos feito um plano de resgate antes da fundação do mundo, está muito claro isso em Efésios, capítulo 1. Vamos lá para Efésios? Pega abra sua Bíblia agora em Efésios. No capítulo 1, nos versículos 3 a 5. Olha que texto precioso e maravilhoso. Diz assim, Efésios 1, 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E agora olha o verso 5. E nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Grifa isto na tua Bíblia. Antes da fundação do mundo, havia um plano para te salvar. Mas para que esse plano se concretizasse, para que essa obra fosse executada, alguém teria que cumprir a árdua tarefa de expiar os pecados da humanidade, pois todos estávamos condenados. Como vimos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem viria? E Jesus, uma vez eu vi um pastor falando, ilustrando esse diálogo da Trindade, né? Fala assim, olha, tem um plano aqui, nós vamos criar o homem, né? E vamos fazê-lo conforme a nossa semelhança. E talvez o Espírito Santo tenha falado, olha, mas isso pode dar problema, se o senhor for criar o homem com as nossas características, nós corremos o risco desse homem virar as costas para o Senhor, para nós. E Deus falou, essa possibilidade existe, mas eu tenho um plano. Se eles fizerem isso, nós precisamos trazê-los de volta. Quem está disposto a ir lá se necessário? Jesus levantou a mão e falou, eu vou. Se o homem se desviar, eu vou. Então, antes da fundação do mundo, foi arquitetado um plano de resgate. Foi feita uma missão. E Jesus se apresentou. E o Pai o enviou. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Porque sem a vinda de Jesus, como diz a palavra, sem a expiação, sem o derramamento de sangue,
não pode haver remissão de pecados. Vamos lá, Romanos agora 8:15. Romanos 8:15. Olha o que diz. Pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que nos adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. A expiação, o sacrifício de Jesus, o resgate de Jesus, foi o meio pelo qual Deus nos trouxe para a sua família. Sem o sacrifício de Jesus, jamais seríamos chamados de filhos de Deus. Nós mesmos poderíamos, nós jamais poderíamos ter realizado, melhor dizendo, essa tarefa, porque era necessário que alguém sem pecado, 100% humano, vencesse o pecado. Por isso Jesus é o nosso substituto. Ele é o nosso Salvador. Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Diz Paulo em 2 Coríntios 5:21. Jesus se fez pecado por nós. Jesus era o único que poderia fazer isso por nós. Pedro nos fala exatamente aquilo que fomos resgatados por precioso sangue. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso nasceu lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes da fundação do mundo, o primogênito do Pai foi designado para cumprir a mais difícil de todas as missões. Morrer como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, em favor da humanidade. Diante desta maravilhosa salvação, só nos resta expressar toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Vocês entendem isso, amados? Que coisa preciosa. Partindo agora para o encerramento. Está consumado. A luta do Cordeiro de Deus havia terminado. Havia chegado ao final a sua dolorosa e cruenta jornada. Jesus morreu, se sacrificou, mas agora havia terminado. Jamais vamos conseguir compreender com nossa mente finita o tamanho dessa obra e o seu glorioso significado. Mas sem dúvida, houve um glorioso triunfo nos céus, quando o Cordeiro de Deus venceu o pecado e condenou a morte lá naquela cruz. Os céus agora estavam abertos para receber os remidos do Senhor. Lá em Lucas 15:10, a palavra de Deus nos diz que os anjos cantam júbilos, se alegram por um pecador que se arrepende. Embora, amados, tenha sido dramática a hora da crucificação, as angústias, depois que essa obra foi concluída, houve, eu imagino, uma explosão no céu. Houve um alívio, houve uma celebração. Imagine uma festa maravilhosa, os anjos pulando, todo mundo dando glória a Deus, os céus em festa, porque abriu-se a possibilidade de resgate, de libertação. Para que você possa ter uma analogia, imagina o seu filho sendo resgatado da mão do sequestrador, sendo trazido para você. A libertação que aquela obra realizou.
Ele abriu a possibilidade de povos, tribos, nações, homens, mulheres, escravos, livres, todos serem libertos da condenação eterna. O Cordeiro venceu a cruz. Os céus agora estavam abertos para receber. Digno, agora veja que palavra bonita. Vai lá, estamos acabando. Apocalipse 5, versículo 9. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra possa estar trazendo júbilo ao teu coração. Quando eu estava preparando esse texto, minha alma se encheu de alegria, meu coração de júbilo. E eu louvei ao Senhor por tão grande resgate. Apocalipse 5, 9. Olha que texto precioso, amados. Porque Deus abriu a porta dos céus. Diz assim, eu vou ler o 8 também. Apocalipse 5, 8 e 9. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoaram um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, povos e nações. Glórias a Deus. Aleluia. Entre essas pessoas, eu e você fomos alcançados. Qual é o objeto desse triunfo? Qual é o valor dessa obra? Nos tempos antigos, quando um rei vencia outro, ele trazia os despojos, quer dizer, as consequências, os tesouros, o preço do seu resgate. Despojo é isso, é o soldo da vitória, as glórias da vitória. E a pergunta que eu quero fazer: você faz parte desse despojo, desse soldo? Você faz parte daqueles que foram comprados no sangue de Jesus? A morte dele trouxe vida para você? Entenda o que aconteceu no Calvário. Cristo morreu por você. Morreu porque o Pai Celestial te ama, a ponto de entregar o seu único filho, unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus disse naquela cruz: está consumado, uma anistia geral foi proclamada, e todas as pessoas de todos os lugares, de todas as línguas e nações, passaram a ter a oportunidade de serem resgatadas. A partir deste momento, queridos, qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, por mais distante que esteja, qualquer pessoa pode ser resgatada pelo sangue de Jesus. Porque o sangue dele, o preço que ele pagou, pode cobrir multidões de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Jesus, nós temos a garantia da libertação, da salvação. Você pode testemunhar e confessar essas palavras que transformaram sua vida. Quando Jesus disse: está consumado, sua luta terminou. Eu pergunto para você, e você? Entende isso? Sua luta já terminou. Você também pode exclamar com júbilo, dizer: Senhor, está consumado na minha vida. Eu me refugio no Senhor.
Eu faço parte do seu despojo. Eu sou o fruto da sua salvação. Eu te dou graças por ter me resgatado. Você pode dizer isso? Se ainda não pode, você pode fazê-lo nesta hora. Basta você crer. Basta você reconhecer que você era um pecador, que estava condenado, mas que Deus oferece para você agora a oportunidade de ser resgatado. Até a volta de Jesus, a gente chama esse período o período da graça. Essa porta está aberta. Não vai estar para sempre aberta. Vai chegar um tempo em que essa porta vai se fechar. Assim como nos dias de Noé, aquela arca teve a porta fechada e muitos ficaram de fora. Este é o tempo da igreja. É o tempo em que nós devemos levar essa mensagem, porque ela não vai ser para sempre. Jesus está voltando. Vivemos dias que nos causam estranheza. Dias que nunca imaginávamos que iríamos passar. São sinais dos fins dos tempos? Não sabemos. Mas o tempo pode acabar para mim e para você a qualquer momento. Para o nosso querido. Você já falou de Jesus para o seu pai? Já falou de Jesus para os seus irmãos? Já falou de Jesus para os seus amigos? Não deixe de falar de Jesus. Porque pode ser que a tua palavra faça a diferença entre ele ir para o céu, ser resgatado e morrer sem a salvação. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Que Deus nos abençoe. Que você seja um atalaia. Que você glorifique o nome do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer será salvo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.